Por que nós enfermizamos? Por que da enfermidade? Por que da depressão? Por que da síndrome do pânico? Por que o transtorno de ansiedade que hoje invade a humanidade? Todos nós. Se não passamos por isso, conhecemos alguém que está passando ou passou. Boa noite. Boa noite. Que hoje eu vou falar sobre a energia. A importância dos nossos sentimentos, tá? Porque nós somos formados, nosso dia a dia, nossa construção diária é formado por uma trindade: pensamentos, sentimentos e emoções. São coisas diferentes, né? O pensamento é tudo ligado à cognição. A gente olha, percebe, o cérebro analisa. Como é que o cérebro faz? Ele vai verificar se nós já passamos por uma situação igual àquela. Muitas vezes nós não passamos nesta encarnação, mas nós sabemos que nós somos seres milenares. Então, experiências que nós tivemos num passado, apesar de não estar registrado no cérebro atual, nas memórias, né? Ela está na memória espiritual. Então, nós já tivemos uma experiência que nós estamos passando. Ao passar pela experiência, apesar de o cérebro não entender o que está acontecendo, mas o espírito sabe. E nós temos uma reação com relação àquela situação, que muitas vezes nós não compreendemos, né? Nós chamamos de reminiscências, lembranças, tendências. Nós somos seres tendenciosos, ou seja, nós temos uma tendência, todo mundo tem uma tendência. Nós temos o lado negro da força e a luz dentro de nós também. E nós estamos nessa encarnação justamente para quê? Para fazer com que a luz prevaleça sobre a escuridão que nós temos dos sentimentos negativos. E nós preparamos esse projeto na espiritualidade, antes de chegarmos a encarnar, nós levamos na espiritualidade, às vezes, 20, 30, 40, 50, até 100 anos, e hoje existem espíritos que estão encarnando após 1000 anos. Os babilônios, por exemplo. O nosso querido Divaldo Franco já tem na internet uma live que ele fala sobre isso. Então, todos nós temos normalmente, em média, é praticamente quase ao mesmo tempo que nós passamos encarnado, e alguns casos em dobro, dos jovens, por exemplo, que desencarnam mais cedo, normalmente ficam pouco tempo na espiritualidade. Em média, tá, gente? Porque cada caso é um caso, porque nossos projetos são totalmente diferentes. Nós temos projetos aparentemente iguais, mas diferentes, muito diferentes. Porque cada um, nós somos seres individuais com projetos reencarnatórios intransferíveis. E ninguém pode mudar o nosso projeto ou interferir no nosso projeto. Tá? Então, nesse processo em que nós estamos vivenciando hoje, a importância de nós nos espiritualizarmos é fundamental. E quando eu falo espiritualizar, não estou falando para a gente ser espírita, nem católico, nem umbanda, nem candomblé, nem evangélico. Isso aí é decisão de cada um de nós. A religião, as filosofias, nada mais são do que bengalas ou até rampas para a gente caminhar na nossa jornada. Cada um escolhe, não tem a melhor nem a pior. Não existe isso. Não existe a religião, porque o espiritismo é a religião do futuro, né? É a melhor religião que tem. O evangélico, não, evangélico, muito materialista. Críticas ao umbanda, ao candomblé. Cada um tem a sua finalidade.
cada um tem a sua importância. Todas as linguagens religiosas, filosóficas, levam a um só lugar, ao Criador. Só que cada um fala de um jeito. É que nem na nossa terra, né? Quando você pergunta para um brasileiro o que é essa coisa de 4 pernas, a gente fala, é uma mesa. Se você falar para um americano, é table, se não me engano, né? Table. É a mesma coisa, só com linguagem diferente, né? Tá bom? Então, eu estou falando isso porque para nós entendermos, vamos tentar hoje refletir, por que nós enfermizamos? Por que da enfermidade? Por que da depressão? Por que da síndrome do pânico? Porque o transtorno de ansiedade que hoje invade a humanidade, todos nós, se não passamos por isso, conhecemos alguém que está passando, ou passou. Passou é meio complicado, né, gente? Quando a gente entra na depressão, principalmente, é aquela velha história, para sair é complicado. Síndrome do pânico, então, nem se fala. Eu conheço muitas pessoas que têm síndrome do pânico, porque é mais ou menos assim. Essas distúrbios, que não são doenças, são distúrbios, quando você entra dentro dele, é que nem um alcoólatra. Né? O alcoólatra nunca deixa de ser alcoólatra, né? A gente sabe disso. Ele para de beber, mas ele continua ainda com essa tendência, e eu também vou explicar o porquê da tendência, do alcoolismo, dos vícios em gerais. Né? No caso do vício, quando eu falo vício, gente, a gente logo pensa assim, vício é cara que se droga, né? Cocaína, crack, é o álcool, né? A prostituição. Vício é tudo aquilo que ultrapassa o hábito. Nós temos o hábito de escovar os dentes, né? Acordamos de manhã, escovar o dente, é hábito, antes de... Né? Alguns têm hábitos após o almoço, hábito. Agora, se a pessoa escova o dente, toma um café e escova de novo, tudo bem, né? Tudo bem. E se ela escovar de novo, né? Já não é um hábito, a gente chama de TOC, transtorno compulsivo obsessivo, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque já não é mais um hábito. Já não é mais um hábito, é um transtorno. É um vício. E todo vício, gente, sem exceção. O trabalho, tem gente que é viciado em trabalhar. Não é normal, é normose. Mesma coisa. A normose nada mais é do que um comportamento que você não é saudável, não é construtivo, mas dentro da sociedade, porque a sociedade acaba tendo esse vício, esse comportamento, as pessoas dizem que é normal. Eu não vou entrar em aqui detalhes para a gente não criar nenhuma polêmica. Mas tudo aquilo na qual nós não... que sai do meu padrão espiritual, do meu comportamento espiritual, que a gente sabe quais são, dentro da espiritualidade, eu não estou falando nada, não estou comentando aqui sobre pecado, essas coisas da nossa ancestralidade religiosa, não é isso, não estou falando de pecado. Existe um comportamento social que todos nós sabemos, tudo aquilo que foge do comportamento social é uma normose. É certo? É errado? Isso não importa. Porque, afinal de contas, o certo e errado não existe, viu, gente? Porque o que é certo para mim pode ser errado para o outro. E na hora H, aquilo é o padrão dela. Porém, a gente sabe que as coisas que são saudáveis e o que não é saudável. O que é saudável? Alguém quer chutar para ganhar um churrasco no fim de semana com a Vivi? Isso é saudável. Churrasquinho, né? Opa, cervejinha gelada. O que é saudável? É tudo aquilo que me faz bem, que me traz paz, me traz harmonia, que não me traz conflito, que não me traz atrito com as pessoas. E se por acaso eu faço algo que a pessoa não agradou, ela vem, me confronta e aquilo não me incomoda.
Porque eu estou seguro de mim. Porque aquilo que faz com que a gente perca a paciência, a gente se torne intolerante, sabe o que está acontecendo? Eu não estou certo daquilo que eu estou pensando. Entendam isso. Comportamento psicológico de cada um de nós, de todos, meu também, principalmente, eu falo isso por experiência própria. Quando eu confronto alguém e eu perco a estribeira, né, e enfrento a pessoa, e às vezes tento colocar pessoas contra pessoas, só para me poder ter uma falange de que concorda comigo, eu não estou bem. Eu não estou seguro naquilo que eu estou vendendo. Eu costumo dizer que eu estou vendendo um peixe que eu não como. Tipo assim, que peixe é esse? Ah, é atum. Olha, atum é maravilhoso. Que gosto tem? Não sei, eu não como. Entende? Metaforicamente falando, é quando eu estou vendendo um sentimento, uma emoção, um comportamento, uma ideologia, que hoje está em moda, de que eu não estou totalmente convicto. E eu preciso que as pessoas me aceitem. Então eu enfrento as pessoas. E aqueles que dizem que eu não estou no caminho, que não é correto. Porque não é uma questão de ser ou não ser correto, não é isso. É eu estar seguro de mim. A humanidade, nós como humanidade, não estamos seguros de nós. Nós não estamos seguros. Porque se nós estivermos seguros nos nossos pensamentos e comportamento, nosso problema estaria resolvido. Agora, o do outro é problema dele, não é meu. Não é meu problema dele. O meu problema eu já resolvi. Eu estou seguro de mim. E esses sentimentos nos provocam a enfermidade psicológica, emocional e física. Nós não somos seres materiais que vamos desencarnar e passar para o mundo espiritual que aqui é minha casa, lá não é. Ao contrário, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência material, com tempo determinado. Então eu saio do mundo espiritual com um projeto reencarnatório, para que aqui eu aprenda tudo aquilo que eu não fiz e deveria ter feito na outra encarnação, ou as coisas que eu fiz e não deveria ter feito. Eu prometi para mim mesmo. E outra coisa, outro detalhe, viu? A promessa que eu faço no mundo espiritual não é para Deus, não é para Jesus, não é para as forças que regem o universo, é para mim. Porque assim, se eu dar um beliscão em vocês, quem é que vai sentir a dor? O vizinho ou a pessoa que estou beliscando? Se o vizinho ou a pessoa que está comigo é meu pai, minha mãe, minha namorada, meu namorado, meu marido, minha esposa, ela vai ficar muito brava comigo, não vai? Vai querer até me bater, não vai? Mas ela sentiu a minha dor? Ela está avaliando, pelo conhecimento dela, a dor que eu senti. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que quando eu estou no mundo espiritual preparando o meu projeto reencarnatório, eu não estou preparando do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, que a gente aprende a amar. Eu não estou. Eu estou preparando o meu. Então, nesse projeto, lá no mundo espiritual, o que está acontecendo? Eu estou, naquele momento, sentindo as minhas necessidades. Não a necessidade da minha mãe, não a necessidade do meu pai, não a necessidade dos meus filhos, nem da minha esposa. Eu estou sentindo a minha, naquele momento eu preciso disso. E eu preparo o meu projeto reencarnatório junto com os nossos amigos espirituais, guardiões, protetores, não importa o nome que a gente dê. E quando o projeto está pronto, aí, pô, tá bom, eu tenho que mudar. Eu me prejudiquei porque eu era egoísta. Eu me prejudiquei porque eu era intolerante. Eu me prejudiquei porque eu era rancoroso. E agora eu tenho que remover isso da minha vida. Vamos às ferramentas. Agora vamos às ferramentas. E as ferramentas são as situações. E os nossos personal training são as pessoas.
Então, os nossos filhos, os nossos netos, nossos pais, nossas mães, são aqueles que vão vir conosco também com um projeto individual, intransferível, que eles decidiram como seria. E nesse momento a gente se une forças para que cada um possa ajudar o outro. Então, o meu pai está ali para me dar força, para me mostrar o caminho, e muitas vezes de forma que a gente não quer, não gosta, não aceita, não tolera. Se papai abandonou a mamãe quando eu era pequeno, tem um porquê. E eu sabia, que é pior disso tudo, é que eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que quando encontrasse minha mãe, quando ela me tivesse a gestação, minha mãe seria uma drogada, uma alcoólatra. Eu sabia que aí é que está, haveria possibilidade, tudo isso que eu estou falando, haveria possibilidade, tá? De a mamãe ser alcoólatra, de papai ser alcoólatra, de os dois brigarem, os dois apanharem, os dois baterem. Chama-se possibilidade, não tem determinismo, muito pelo contrário. Se mamãe encarnou e se alcoolizou, ela falhou no projeto reencarnatório dela. Se meu pai me batia na minha mãe e abandonou minha mãe, ele falhou no projeto reencarnatório dele, porque não era para ele fazer isso. É isso que está acontecendo com a humanidade. Nós estamos falhando nos nossos projetos. Só que temos que entender o seguinte: se papai e mamãe fez isso, não é problema meu. É forte isso, né, gente? É forte, dói falar. Meu pai abandonou minha mãe, meu pai batia na minha mãe. Eu não tenho nada que ver com isso. Olha que coisa forte para se falar. Muito forte, né? Por que não tenho nada a ver com isso? Porque eu estou encarnado para mim. Para mim poder, de alguma maneira, me tornar pessoas melhores. Porque a única forma de eu ajudar meu pai e minha mãe é me tornando uma pessoa melhor. Se eu entro numa família, né, onde existe a escuridão, e ninguém sabe onde é que está o interruptor para acender, eu vou fazer que nem eles, vou ter uma fidelidade emocional de não procurar o interruptor. O que vocês acham? Vocês entram numa sala, a sala que está cheia, né? Todo mundo no escuro, eu tropeçando nas cadeiras, batendo um no outro, não acha a porta da saída. O pessoal fala assim: isso aqui é Newton Júnior. Não tem interruptor na sala. Aí o que eu falo? Isso chama-se consciência coletiva. Todo mundo fala: não tem interruptor, não tem interruptor. O que o Newton Júnior tem que fazer? O que vocês acham? Raciocinar. Deus não nos deu razão? Espera aí. Como é que uma sala, onde pessoas vão dentro dela, não vai ter luz, o interruptor? Se a luz é o principal objetivo da humanidade, da criação divina. Então tem luz, concorda comigo? Tem o sol, todo lugar tem. Tem as estrelas. Como assim? Não, tem alguma coisa errada. O povo... Mas peraí, mas é 10 mil pessoas e você é a única pessoa diferente? Tá todo mundo errado e você tá certo? É. Ou não? Quem discorda? Então, se eu não concordo com a memória coletiva, eu vou tentar descobrir onde é que está o interruptor. E vou tateando até achar. Pode levar um dia, 2 dias, 10 dias, 100 dias, um mês, um ano, mas um dia eu vou achar o interruptor, eu vou acender e mostrar para a humanidade ou a coletividade que eles estavam errados. Que existe essa luz. Quer um exemplo forte? Quem quer chutar? Um exemplo forte. Jesus, gente. Jesus. Quando Jesus chegou aqui, ele foi bem recebido. Por que adoraram Jesus? Olha só, vamos só refletir sobre o que eu estou falando. Quando Jesus chegou, ele era uma simples criança, que nem a gente. Tá?
Porque ele falou, eu não vim mudar as leis. Então ele encarnou como toda criança, brincou como toda criança, fez peraltice como toda criança, tá certo? E cresceu como toda criança. A única diferença é quando ele chegou aos 6, 7 anos de idade, ele foi para o templo, né? Foi aprender, que estava a missão dele. Foi até os Sumérios, uma história longa, mas que vocês podem encontrar isso. Então, dos 7 aos 12 anos de idade, Jesus sumiu do planeta, porque ele estava estudando, que nem a molecadinha faz hoje em dia, né? Essa foi a pior. Né? Hoje em dia a molecada estuda até, né? Então, ele foi aprender, ele foi se preparar. Ele some, mas não é por causa do estudo. Não é? Ele foi se preparar. Não foi se preparar? Depois ele apareceu só aos 30 anos. Vejam bem. Olha como ele se preparou, gente. Tá certo? Só que enquanto ele estava curando, estava tudo certo. Por quê? Porque vem a nós, né? O vosso reino nada. Concorda comigo? Alguém discorda? Venha nós. Foi curando. Beleza. Ah, que maravilha aqui, eu beijar o pé dele. Não, por que isso? Eu não te curei, não. E ele falou uma coisa forte que até agora a gente não entendeu. Eu vou falar depois do filme, que senão... Ele falou uma coisa forte que até agora nós não entendemos. Não entendemos. Eu não te curei. Ele falava para todos os enfermos. O que ele falava? A gente acredita... Nós acreditamos nisso? Você acredita nisso? Que a tua fé te cura? Acredita? Que bom. Você acredita? Eu não acredito. Sabe por que eu não acredito, gente? Porque eu tenho enfermidade. Eu tenho problemas emocionais, psicológicos, físicos. Então eu não acredito ainda. Não aderi a Jesus. Aliás, aderi, só não me converti. Porque se eu acreditar que a minha fé me cura, acabou o problema da humanidade. Se eu acreditar que a minha fé me cura, eu não vou ter nada fisicamente, nada organicamente. Vou ser um ser saudável. E quando eu falo de sanidade, na OMS, sanidade é psicológico, emocional e espiritual, né? Espiritual, psicológico, emocional e físico. Quem aqui não tem problema nenhum? Levanta a mão, fica mais fácil perguntar. Que não tem problema nenhum. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tranquilo, né? Não tô bem, entendeu? A conta do banco tá, ó, cheia. Tô vindo aqui porque eu gosto da Raquel e da Viviane, a gente gosta de ver ela todo dia, beijar, abraçar. Não tem problema nenhum. Quem aqui? Quem? Né? Então a gente continua não acreditando ainda. E eu falo em crer, porque na realidade a gente devia saber. Porque crer é uma coisa, acreditar é uma coisa, saber é outra. Acreditar é que quando eu vier aqui, quando eu estiver vindo para cá, para a colônia, eu acredito que a Vivian está lá, e a Raquel também, né? Eu acredito. Mas ela é certeza? Né? Porque tu pode estar trabalhando lá em Santos ainda, né? A Raquel ganhou a loteria sozinha, foi para Dubai. Deixou a Viviane aqui se virando, né? Não é certeza, isso é acreditar. Acreditar é assim, ó. Tá tudo bem. Ai, Jesus, me ajuda aqui. Olha, eu fiquei boa. Graças a... Aí eu não fico boa. Tá vendo? Tudo conversa fiado. Tudo conversa. Eu vou... E aí começa a perder a fé, né? Começa... Exatamente. A fé começa a... Acreditar é isso. Acreditar é assim, ó. Saber. Sabe o que é saber? Vou fazer uma pergunta. Quem ligou pra cá, botou no WhatsApp do grupo, perguntando assim, tem ar aí? Se não tiver ar, eu não vou. Alguém perguntou? É saber que não preciso perguntar, porque o ar existe. Entendeu o que é saber e o que é crer? Bora lá, gente, eu quero mostrar esse videozinho aqui, ó. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero mostrar aqui para vocês a experiência O Poder das Palavras. Dentro desses potinhos tem arroz cozido somente com água e essa experiência vai ser de 10 dias e hoje é o primeiro dia. Galerinha, segundo dia da experiência das palavras. Gente, olha, segundo
Galerinha, a gente abre a tampa e fala com o arroz. Eu vou falar aqui com o copo do outro. O excluído, a gente não vai falar nada. Ó, ele tá branco ainda. Porque ele é o nada, gente. Ó, aí fica assim, ó, gente, ó. 3 copinhos. O amor, galera, o ódio. Até o próximo vídeo. Falou. Falou. Galerinha, terceiro dia da nossa experiência das palavras. Vamos lá? A gente vai falar aqui com arroz. E esse foi o terceiro dia, gente, da nossa experiência. 26 de janeiro. Pessoal, quero deixar aqui a explicação dessa experiência, o poder das palavras. Para vocês entenderem, tem 3 potinhos, o potinho do amor, o potinho do ódio e o potinho do excluído. O potinho do amor, a gente falava palavras dóceis, amorosas, carinhosas. O potinho do ódio, a gente falava palavras perversas, ruins. E aí, a gente fez essa experiência durante 10 dias. E para vocês verem, hoje é o último dia dessa experiência e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só como que ficou esse arroz. O potinho do excluído ficou preto, o arroz ficou preto, ruim. O do ódio ficou todo embolorado, ficou um boloro por cima. E olha o potinho do amor, tá intacto. E para vocês entenderem sobre as palavras que você fala, sobre as pessoas, para as pessoas, você até acha que não faz a diferença, mas para você ver nessa experiência, gente, falando para um arroz, olha como que ficou esses potinhos. Se você quer saber um pouco mais sobre essa experiência, tem na internet falando sobre essa experiência, o poder das palavras, e eu vou deixando aí essas imagens para vocês observar e entender que a sua palavra tem poder. Cuidado com aquilo que você fala. Gente, cuidado com o que vocês falam. Mas principalmente cuidado com o que vocês pensam. A palavra não tem poder. A palavra exprime o que eu estou pensando. Às vezes, eu sei que aqui o que eu vou falar não acontece. Ninguém faz o que eu vou falar. O que eu vou comentar é para o pessoal lá da porta para fora. A gente quer que aquela pessoa se esferre, mas a gente, bom dia, oi meu amor, minha querida, tudo bem com você? Nossa, você tá linda, gostei dessa roupa. Olha que relógio bonito, não, Raquel? Nossa, você vai... Eu sei que aqui ninguém faz isso. Fala uma coisa e pensa outra. Ou sente uma coisa e fala outra. A gente emana energia. Sabe como é que a espiritualidade nos enxerga? Através de um campo vibracional à nossa volta, chamado campo áurico, que é o nosso RG espiritual. Ou no caso, é a nossa imagem espiritual, o nosso GNA. Não adianta a gente querer enganar as pessoas, nem a nós mesmos, porque eles estão vendo. Mas o que eu tenho que ver com isso, né? O espiritual está vendo que eu estou falando bobagem. É problema deles, é problema meu. Livro dos Espíritos, pergunta 459, que todo mundo fala sobre essa pergunta quando se fala em obsessão. O Kardec pergunta se espíritos nos veem, nos acompanham, e eles dizem para Kardec o seguinte: uma nuvem de espíritos vos observa. Não é acompanha não, tá? Observa. E muitas vezes são eles que vos dirigem. Mas espera aí, então se os espíritos me dirigem e eu faço coisa errada, que bom, não tenho nada a ver com isso. Não é assim?
Fala assim, não, isso aqui é obsessor. Eu não sou desse jeito. Né? Eu não sou desse jeito. É o obsessor que me faz fazer isso. Conversa. Sinto muito falar, conversa fiada. Não dá. Influência espiritual, gente. Eu costumo dar um exemplo. É pino redondo e buraco quadrado. Quem tem pino redondo vai encaixar no buraco quadrado? Pode o espírito me atormentar. Se o pino dele for redondo, não encaixa no meu. Agora, se o meu também for redondo, mesmo que seja um pouquinho menor, dá um jeitinho e encaixa, né? Tudo, todas as influências espirituais têm o nosso aceite, a nossa permissão, até para aquelas coisas mais obscuras. Não adianta vir em centro espírita, não adianta, para tirar o obsessor, se eu não mudar meu comportamento. Porque saiu um, entra outro, saiu um, entra outro, saiu um, entra outro. Certo? Divaldo Franco chama aqueles que estão há 40 anos numa casa espírita, assim, frequentando para receber passe, né? E não muda, ele chama de papa passe. Porque a pessoa não muda. Você chega na casa espírita, vem, né, com um monte de... Aí a espiritualidade vem aqui, dá uma limpada, tira, conversa, joga fora. Você sai leve. Né? Você chega na porta ali, começa já a catar o que tiver. Vai na casa da amiga, né? Olha assim, nossa, sofá ridículo. Que mau gosto essa cortina, nossa. Meu Deus do céu. Olha que... Você viu minha cortina? Nossa, que linda, né? Olha, depois tu me falou que você comprou, que eu comprei para mim. Eu não vou comprar. Né? Eu estou falando, não é para vocês isso, hein? Pelo amor de Deus, não entendam mal, né? Não entendo mal. Gostou do meu cabelo? Bem, tá lindo, maravilhoso. Né? Isso chama-se maledicência. Não é que eu tenho que falar assim, não, mas pelo amor de Deus, né? Não é isso que eu estou falando. Gostou da minha cortina? Ah, não, Deus me livre, eu não pus isso na minha cara de jeito nenhum, que é droga que tá. Não é isso, né? Não é, né? Tem gente. Tem gente que fala assim, não, eu sou. Né? Eu falo assim, eu sou muito sincero. Sou super sincero. Falou, eu vou falar. Isso para mim é falta de educação mesmo, na sinceridade. Porque não é o que se fala, é como se fala. A gente tem talento para mentir, não tem? Vou falar de novo, não é aqui que eu estou falando. Porque espírita não mente e não faz fofoca, concorda? Mente, na verdade, a gente não mente. A gente não mente. O espírita, ele omite, mas não mente. Né? E também não faz fofoca. Ele analisa a situação, né, para poder avaliar o comportamento do outro e as causas e efeitos. Né? É assim que entendeu? Então, o que acontece? O que todos nós temos, se a gente mente, né? Quem mente, aquele pessoal que mente, eles têm uma estratégia, concorda comigo? Porque mentir dá um trabalho, não dá não? Começar é fácil, não é? Agora manter a mentira é uma desgraça. Né? Porque muita gente cai em contradição. É isso. Você começa porque você começou a mentira. Depois, para você manter aquela mentira, dá um trabalho. A mentira é uma arte. Que cara, você tem que inventar. E o pessoal começa a perceber que é mentira. Né? Aí você tem que fazer teatro já. Das duas, uma, você faz um teatro ou você cai fora da vida da pessoa. Tem que interpretar a mentira. Não é? E o que é pior, existe uma coisa na terapia chamada mitose. Já ouviram falar? Mitose é quando eu acredito na minha mentira. Você sabia que tem gente que acredita na própria mentira? Isso é um distúrbio. Não, isso é distúrbio. É distúrbio emocional. A pessoa acredita naquela mentira, ele vive a mentira. Faz a mentira acontecer. Entendeu? Ele vive a mentira. Ele vive a mentira. Então, eu mostrei isso aqui, porque as nossas enfermidades, e não só estou falando psicológica, emocional, física, mas financeira.
vem tudo do meu comportamento, gente. Jesus, ele nos falou assim, ó, vós sois deuses. Podes fazer o que eu faço e muito mais. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Porque eu não consigo mudar, não consigo. Ainda não mudei. Porque essa palavra não consigo não tem que ser cortada do nosso dicionário verbal. E quando eu falo que eu não consigo, o cérebro nos sabota. O cérebro, ele pode ser o maior aliado ou o maior inimigo. Depende de mim. Quando eu falo que eu não consigo, que é impossível, ele fala assim, bom, então vou cortar todos os esforços, né? O cavalo está parado na sua frente, cacela, você não monta. Você não monta. Porque eu falei que é impossível, que eu não consigo, então ele não monta. E assim é a nossa vida. Às vezes passa o bilhete premiado e eu não compro. Porque eu não posso, segundo o cérebro, eu não posso ser feliz, eu não consigo. Então, eu não vou concluir aquilo que eu gostaria, porque eu não consigo. Ele não entende isso. O cérebro é um computador, gente. É o que nem o computador da Vivian. Ela queria fazer negócio e o cara não quis fazer. Entendeu? Ele é assim, ele não raciocina. Se nós não der o comando, não é assim o computador? Se ela não fizesse o que ela fez, ir lá buscar isso aqui, ele podia falar assim, ó, Vivian, pelo amor de Deus, né? Só vinha aqui, não podia fazer isso? Quebrava o galho dela? Não dar esse trabalho que ela para ela? Né? Não, mas ele vai, é o comando, cara. E o cérebro é assim. Ele faz o que eu quero. Até me sabotar. Até me adoecer. Eu dizer, nossa, tudo que eu faço dá errado. Palavra mágica. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aí eu vou fazer uma coisa que eu sou craque, que eu sou especialista. O que ele faz? Se eu for contador, ele desaparece com 1 centavo. E eu não fecho o balanço porque o 1 centavo desapareceu. Eu passo 10 vezes em cima de 1 centavo e não acho 1 centavo. Por isso que nós temos uma técnica, quando você estiver em cima de um problema, pare. Ah, mas para. Sai, vai tomar o café, conversa sobre futebol, sobre novela, sobre o que você quiser. Aí você volta, você acha. Porque você deu um bypass no cérebro, você enganou o seu cérebro. Quando ele estava distraído... Sequestrar a amígdala. Nossa, isso não se fala. Isso aí é conversa para um seminário. Né, Rosinha? O sequestro, vocês já ouviram falar? O sequestro da amígdala cerebral, não é essa aqui não. É dois feijãozinhos que nós temos um do lado do outro aqui. Quando ela sequestra a gente, minha filha, dá um trabalho, vocês não imaginam. Eu como terapeuta, né, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que o nosso comportamento, gente, não adianta ficar transferindo responsabilidade. Não adianta. Dizer que a culpa é do meu pai, que a culpa é da minha mãe. Meu pai me abandonou logo cedo. Eu tive que ir com a minha vida. Eu vivi numa favela onde todo mundo morria, todo mundo matava. Gente, eu já sabia disso. Eu aceitei isso. E o que é pior, eu prometi para mim mesmo, não foi para Deus não, nem para Jesus, porque não cobram da gente, eles não cobram da gente. E tem um detalhe também, Jesus, ele nunca nos perdoa. Caramba, tem gente que vai cair da cadeira agora, como assim? Né? Ele nunca nos perdoa, sabe por quê? Porque ele nunca se magoa, gente. Ele nos ama. E o dia que eu aprender a amar as pessoas incondicionalmente, porque ainda não aprendemos a amar não, tá bom? Não pensa, mas como assim, cara? O cara veio aqui, lá de Santos, falar bobagem aqui. Eu amo meu marido é minha alma gêmea. A minha esposa é minha alma gêmea. Deixa ele apontar, né? ver. Ó, o marido
a mulher é uma gêmea dele, estoura o cartão de crédito. Compra uma bolsa, aquela bolsa, como é que é? Betona, que é 15 mil reais, 10 mil reais. Entendeu como é que funciona? Gente, nós estamos juntos na família, como a Emmanuel nos fala, nós não temos a família que queremos, gente. Nós temos a família que precisamos. É o que nosso querido Emmanuel nos fala. A gente entra na família para poder se ajustar. Ó, tu me ajuda nisso, tu me ajuda naquilo. É assim que funciona. Só que quando a gente entra, primeiro eu, depois eu, né? E depois eu de novo, aí talvez os meus. Porque eu amo meu filho, mas tem que fazer o que eu quero. Porque afinal de contas, eu entendo, né? Eu sou pai, sou patriarca, então é o seguinte, tem que mandar, né? A mãe sabe, gente, cada um tem o seu projeto reencarnatório. Não estou falando para abrir, liberar geral como está agora, né? Não é isso que eu estou falando, não. Não é liberar geral, mas é você manter-se na sua posição. Tipo, eu gosto de dar exemplo de Jesus, que o cara é o cara, né? Nosso modelo e guia. Jesus está na porta do templo, conversando com os discípulos. De repente, Caifás e sua patota traz uma mulher arrastada, joga na frente dele. Olha aí, tu és o Messias? Tu és o Rabi? Tu és o enviado de Deus? Então me responda, esta mulher adulterou. Que dizes? Apedrejo ou não apedrejo? Primeiro, já começa assim, a ideia dos caras já era prender e matar Jesus. Tentaram pra caramba, no final conseguiram por bobagem. Então, por quê? Se Jesus falasse assim, não apedreja, liberta ela, ele seria preso na hora, que ele estaria indo contra as leis. Já estava os soldados do templo, porque tinha Roma, o exército romano, que não mandava na cidade, não. Ele mandava porque ele é poderoso, né? Mas na realidade, no templo, o pessoal do templo que mandava era o... Tanto é que eles apedrejavam e os romanos não faziam nada. Primeiro que não tinha interesse, né? E segundo que não era problema dele. Que foi o que aconteceu Pilatos, né? Levaram Jesus para Pilatos e falaram assim, isso não é problema meu não, pô. Isso é problema do templo. Não é meu. Eu não vou resolver isso não. Aí com medo do povo se rebelar, porque o povo naquela hora começou a ir contra Jesus, que queria Pilatos, aí eu queria Barrabás, aí Pilatos se acovardou. Falou, opa, multidão, né? Revoltada. Aí ele mandou Jesus lá para César. Aí o César mandou de novo para César. Aí o que Jesus faz? Se ele falasse que não apedreja, ia preso. Se ele fala que apedreja, ele está indo contra as leis dele. Né? Que raio de Messias é esse que manda matar? Se é ele que, né? Ele, se o que é, falou assim, não, tudo bem, sem problema. Eu vou transferir para vocês o problema. Sacado. Falou assim, ó, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Tira a pedra que tiver pecado. Só que Jesus, se a gente fala isso aqui, o cara ia morrer, né? E não era pedra, era um paralelepípedo jogando a mulher, né? Não é? Mas Jesus, ele era Jesus. Ele tinha o magnetismo. Quando ele falou isso, o seu magnetismo entrou na consciência de todos eles que estavam lá. E aí, na hora, os caras sentiram, né? Sentiram a fragilidade, a puridade que eles mereciam. Naquela pedra. Aí os anciões, que estavam sempre na frente, que é o que guiava o povo, largou a pedra. E o resto falou, opa, Maria vai com as outras, né? Vou largar também. Largar as pedras. Essa parte que eu acho mais importante do que a parte de ele convencer para não atirar as pedras. Quero que vocês reflitam o que eu vou dizer. Não é o que eu vou dizer, é o que está escrito nas Escrituras. Quando Jesus pega a mulher adúltera,
Ele pergunta para ela, fala, morri, né? Porque naquela época não tinha conversa. Ela já estava pronta, morri. Aí quando ele pega ela e fala assim, cadê teus acusadores? Mulher, cadê teus acusadores? Ela olha, ué, foram embora, uma surpresa, né? Foram embora, né? Foram embora, Rabi. Aí ele fala assim, nem eu, o Rabi, né? Esse nem eu tem uma extensão, né? Nem eu, o Rabi, o Messias, o modelo e guia da humanidade, vou te julgar. Não vou te julgar. Né? Tu tens o teu livre-arbítrio. Escolhe teu caminho. Mas olha a frase final que a gente ainda não captou. Ele disse o quê? Vá e não peques mais. Ele aprovou o que ela fez? Mas ele criticou? Ele julgou? Também não. Só deu alerta. Só aconselhou, né? Só deu uma dica. Só deu uma dica. Ó. Vá e não peque mais, que da outra vez eu posso não estar aqui. Isso, gente, é o que nós temos que perceber. Jesus está conosco assim como o sol está em nossas vidas. Fala para mim, aonde não existe o sol? Em que lugar? Aqui não tem noite, não está aqui o sol. O sol está lá. A única diferença é que nós estamos do outro lado, mas nós não estamos recebendo a energia do sol. Estamos. Porque existe uma partícula chamada neutrino que passa pela Terra e penetra em cada um de nós. Nós estamos sob vigia o tempo todo. Jesus está em nós. Eu não preciso vê-lo para saber que ele está comigo. E ele está conosco o tempo todo. Acreditando em mim, aliás, vou retificar, acreditando não, tendo fé em mim, dizendo que eu sou que nem ele, e eu sou que nem ele. Todos nós somos igual a Jesus. Só que Jesus está lá na frente, eu já estou me arrastando aqui atrás. Porque Deus criou todos à imagem e semelhança dele. Concorda? Alguém discorda disso? Então todos nós, todos, sem exceção, toda a sua criação, nós somos bons, justos, generosos, fraternos, solidários. Nós somos, podemos não estar. Entendeu? Então, nesse processo todo, nós estamos prontos. Ou melhor, estamos nos aprontando. Nós só precisamos acordar, só isso. Mais nada. E para acordar, eu vou pegar esse momento, se vocês me permitirem, fazer com que cada um de vocês, se quiserem, porque assim é o livre-arbítrio, se conectar com essas forças que estão conosco. Nos conectar com Jesus nesse momento. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos, relaxem e sintam. O nosso livre-arbítrio é tão grande, o amor de Jesus é tão grande por nós. Ele que é o nosso modelo e guia, nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso médico. O amor dele é tão grande que até aí ele nos permite receber ou não. Se nós não quisermos receber, não tem problema. Mas se nós quisermos, ele está aqui. Através desses amigos espirituais que nos acompanham desde a nossa criação. Nos acompanham a partir do momento que nós temos nosso primeiro respiro terrestre. Já estavam conosco em nosso projeto reencarnatório. Eles sabem das nossas necessidades, muitas vezes mais do que nós mesmos. E eles estão conosco aqui agora. Os nossos anjos de guarda, os nossos guardiões, não importa o nome
que nós dermos a eles. Eles são aqueles que nos amam incondicionalmente. E eles vêm falar com a permissão de Jesus, em nome de Jesus. Por isso esses amigos pedem que nesse momento os nossos pensamentos individuais, cada um, sinta a presença deles ou dele, que estão tocando no alto de nossas cabeças. Cada um de nós está recebendo essa energia individualmente. Estão beijando as nossas testas como uma demonstração de carinho e de respeito. Estão canalizando as energias individuais que começam a penetrar pelos nossos poros, entrando no nosso sistema linfático, circulatório, digestor, excretor, envolvendo as glândulas, principalmente tireoide e paratireoide, responsável pela harmonização do organismo, as glândulas suprarrenais, responsável pelos hormônios da vitalidade, os órgãos digestores, estômago, fígado, baço, pâncreas, vesícula, todos nesse momento estão recebendo esse fluido individualmente, porém com a mesma intensidade. Os rins, a parte, as mulheres, os úteros, ovário, bexiga, para os homens a próstata, toda a parte da reprodução do homem e da mulher, mesmo aqueles que porventura tenham retirado, mas o perispírito continua ainda com essa energia. E por estar com essa energia sem local de vitalidade, muitas vezes cria uma desarmonia. E nesse momento está feita uma limpeza, uma desintoxicação e a harmonização. Esse é o momento para nós. Para nós. Aqueles que têm problemas físicos ou psicológicos ou emocionais, nesse momento eu vou dar 1 minuto, ou um pouco menos, para que vocês possam se conectar nesse momento de harmonia, de liberdade com seus amigos espirituais ou seu amigo espiritual, para que juntos possam atuar sobre o local enfermo ou distúrbio. Conversem com eles, foquem o local, não pessoas, não problemas, não trabalho, pessoal, que vocês podem mudar. Vou dar alguns segundos para isso.
Senhor da vida, Mestre amado Jesus, que a semente que tu plantastes em nosso coração há muito e muito tempo, que já vem germinando em busca de caules fortes, para que os nossos frutos não apenas nos alimente, mas que possamos principalmente sermos a seiva e o alimento daqueles que vêm ao nosso encontro. Porque tu nos disseste, Mestre Jesus, que uma forma de agradecer é alimentar aqueles que têm fome, visitar aqueles que estão doentes, cobrir aqueles que têm frio, mostrar o caminho àqueles que se perderam, matar a sede do conhecimento, do esclarecimento, àqueles que vivem no mundo da ignorância, e estender a mão àqueles que vivem na escuridão da ignorância, da imoralidade. Mas tu disseste, Mestre, que para isso, para que possamos amar ao nosso semelhante, temos que primeiramente amar a nós mesmos. Pois nada disso conseguirei se não tiver em mim o alto amor. Que nesta noite, que alimentaste a nossa luz interior com o teu azeite do amor, possamos fazer tudo aquilo que nos comprometemos. Ser a tua luz, o sal da terra. E a Maria, Mãe Santíssima, que a gente não poderia deixar de esquecer. A nossa gratidão por esse amor incondicional a cada um de nós, teus filhos espirituais. Agradecemos a esses mantos que estão sendo nos dados através de Celina, suas mensageiras, que nos cobrem esse manto de luz, para que assim nada nem ninguém possa nos prejudicar, nos envolver, nos intuir e inspirar a coisas que sejam prejudiciais. Estamos protegidos, mas não podemos esquecer que esta proteção, dada por Maria com amor, depende de nós, depende de mim, pois o meu livre-arbítrio pode romper esse manto.